Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto no seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Glória a Deus. Amém? Você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém? Que privilégio nós estarmos aqui hoje, né, irmãos? E nesta manhã, nós vamos estar falando, o Marcelo já colocou o nosso tema, né? Acredito que dê para você olhar daí. Nós vamos falar sobre restaurando os muros da minha fortaleza. Essa palavra, uma palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração e eu gostaria de estar compartilhando com toda a igreja. E nós estamos no mês da nossa maturidade, amém? E toda vez que a gente fala, que a gente pensa nesta palavra maturidade, isso nos remete a crescimento. Não há como amadurecermos se nós não crescermos. Então nós precisamos crescer, precisamos avançar, precisamos melhorar, né? Hoje nós não somos mais meninos na fé. Nós somos homens e mulheres, pessoas que estão amadurecendo na fé. E esta palavra, ela vem justamente tratar desse tema de maturidade. Amém? Vocês estão me ouvindo bem, irmãos? Está alto, está baixo? Dá o sinal aqui, tá bom? Amém? Glória a Deus. Quero convidar você que abra a sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Nós temos o texto ali. Neemias capítulo 2, nós vamos ler 2 capítulos de Neemias, alguns versículos, né? Você vai deixar primeiro aberto aí Neemias capítulo 2, no verso 13. E enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí com muita calma, apesar de já estar aqui no slide, mas acredito que seja melhor você fazer a leitura na sua Bíblia, para você marcar, para você anotar. Como nós estamos falando de fortaleza, eu gosto muito de tratar do significado das palavras, para que nós possamos entender com maior clareza. E o que significa fortaleza? Fortaleza é lugar seguro, é lugar de descanso, fortaleza é o esconderijo, é o lugar de tranquilidade, fortaleza é lugar de refúgio. E é nesse contexto que eu pretendo desenvolver a ministração da palavra nesta manhã. Amém? E eu quero que você diga comigo assim: a minha fortaleza física é o meu corpo. A minha casa, a minha família. A minha fortaleza física, irmão, é a minha família, a minha casa, onde eu estou, o meu ambiente, é o seio familiar. E a minha fortaleza espiritual é o meu Deus. Amém? E eu quero que você não precisa abrir a palavra, porque esse não é o texto exclusivo desta manhã, mas em Salmos capítulo 46, verso 1 diz: o Senhor Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Então a nossa fortaleza física aqui nesse mundo é a nossa família, é a nossa casa, é o seio familiar. E a nossa fortaleza espiritual é o nosso Deus. Amém? E eu já falei o objetivo da fortaleza. A fortaleza, ela serve de abrigo, ela serve de lugar de refúgio. Quando um soldado está na batalha, está correndo, está cansado ou está até ferido, ele é levado para fortaleza. Ele tem que ser levado para a fortaleza para ser tratado longe dos seus inimigos. E é nesse contexto que esta palavra vem para nós. Fortaleza é um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade, principalmente nos momentos de aflição, de angústia, nos momentos de luta. E é por essa razão que o inimigo ele não desiste de tentar destruir a família. Família não é só a base da sociedade. Eu creio que família é também a base do evangelho. Deus instituiu a família. Se você pegar o livro de Gênesis, você vai ler e vai ver que Deus criou o homem, depois Deus olhou e falou: não é bom que o homem viva só.
far-lhe-ei uma adjuntora, far-lhe-ei uma companheira, uma assessora, uma mulher. E a partir daí Deus institui a família, com Adão e Eva. E nos dias de hoje, irmãos, é alarmante, é preocupante a quantidade de pessoas, de casais que estão se separando. Isso nos deixa, como igreja, preocupados, até mesmo dentro da igreja. E talvez você pode não ter parado para pensar nisso e pode, de repente, ter olhado com uma visão natural das coisas, porque hoje, né, tudo é muito natural. O pecado, ele se tornou natural, até dentro das próprias comunidades, das próprias igrejas. Lembrando que igreja somos nós, eu e você. Amém? Tem uma diferença. A palavra nesta manhã, irmãos, me perdoem, mas é uma palavra de reflexão. Nós estamos falando de maturidade. O Espírito Santo trouxe essa palavra ao meu coração, falando que a igreja precisa crescer, a igreja precisa amadurecer, a igreja precisa avançar. E há coisas que nós precisamos entender, que nós precisamos enxergar mais, enxergar além do natural. Nós precisamos ter uma visão sobrenatural. E dito isto, vamos fazer a leitura do texto. Neemias, capítulo 2, verso 13. Diz assim, eu vou ler aqui na minha Bíblia. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Verso 17. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Apenas para que você se situe no tempo em relação ao texto que lemos, né? Esse texto narra o período em que o povo judeu, depois que a Babilônia ataca Jerusalém, Nabucodonosor, né? E aí ele destrói, ele incendeia a cidade, ele queima, ele profana o templo de Deus. Ele, com a permissão do próprio Deus, ele entra no templo e subtrai os utensílios da casa de Deus, do templo. Incendeia a cidade, queima as portas, e aqueles remanescentes, aqueles que sobreviveram, são levados como escravos para a Babilônia. E aproximadamente no ano 587 a.C., que se dá esse evento. Para que você se situe no tempo, estou compartilhando isso. Depois, se você quiser, faça a leitura, vá ao livro de Crônicas e você vem lendo Crônicas, Esdras, Neemias, e você vai compreender o que aconteceu nesse período. Mas por que, talvez essa seja a primeira pergunta que nós devemos fazer com relação a essa reflexão. Por que veio tamanha e terrível destruição ao povo de Deus? Por que Deus permitiu que Nabucodonosor, que os babilônicos viessem e arrasassem e destruíssem o povo? E a resposta está no livro de Crônicas. Você vai lá e faz a leitura dos últimos capítulos e você vai ver a perversidade do povo. O povo se vira contra Deus, vira as costas para Deus. E começaram a adorar outros deuses. Ofereciam seus filhos em sacrifício, queimavam seus filhos. E Deus começa a ver tudo aquilo acontecer. E Deus levantava os profetas para falar no meio do povo: conserta a tua casa, isso está errado, isto é pecado, mas o povo não obedecia. Até o dia em que Deus se irou tanto, se indignou, que Deus permitiu que Nabucodonosor viesse e destruísse a cidade. E, às vezes, nós podemos estar passando por determinada situação, determinada luta, que pode ter sido permissão de Deus para que nós nos voltemos para Ele. Amém? Palavra dura, né, irmãos? Eu sei. E esta palavra vem para mim, para minha casa, para minha família. Porque às vezes nós achamos tudo tão natural que estamos pecando contra Deus e não estamos prestando atenção, estamos negociando princípios da palavra de Deus.
E o Senhor, Ele não quer que sobrevenha mal sobre a minha casa, Ele não quer que sobrevenha mal sobre a sua casa, mas o Senhor, Ele não quebra princípios, e às vezes Ele permite que nós fiquemos encurralados para que nós possamos olhar novamente para Ele. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Nós só reconhecemos que o nosso socorro vem do Senhor quando nós elevamos os nossos olhos para o monte. E nós só levamos os nossos olhos para o monte quando nós estamos numa situação difícil. A maioria de nós é assim, não todos. Amém? Isso já aconteceu comigo, isso acontece. Às vezes nós nos esquecemos de buscar a Deus, nos esquecemos de nos dedicar a Ele, esquecemos o chamado que temos, esquecemos que nós não somos desse mundo, irmãos. Agora nós estamos aqui em tese divididos, né? Os casais estão fazendo retiro ali em Penedo, e o restante da igreja nós estamos aqui. Talvez eu nem consiga terminar de pregar esta palavra nessa manhã, porque de repente nós vamos ouvir o barulho de trombetas tocando no céu, e o Senhor Jesus virá nas nuvens buscar a sua igreja. E eu não posso deixar de falar que o Espírito Santo se preocupa com a minha e com a sua vida diante de Deus. Nós estamos vivendo num mundo em que tudo é muito comum, e como não sujar as vestes diante de tanto pecado? Sendo santos, sendo santificados. E como você se santifica? Buscando a Deus, lendo a Bíblia, obedecendo a palavra, jejuando, orando, se reunindo, aumentando a sua fé. E como eu aumento a minha fé? Vindo ao templo e ouvindo a palavra, porque a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Amém? Não é a minha palavra, não é a palavra dos pastores, é a palavra de Deus. E algum tempo depois, voltando ao texto, depois de alguns anos de sofrimento, de martírio, sabe, de alguns anos de escravidão, Deus toca no coração do rei Ciro. E aí Ciro, rei da Pérsia, ele fala: Deus me incomodou e Deus quer que eu construa para ele um templo, porque o templo estava destruído. Diga comigo, o templo estava destruído. O templo estava destruído. E aí Deus toca o coração de Ciro, e aí os líderes da família, das famílias de Benjamim, né, das famílias dos sacerdotes, os levitas, as famílias de Judá, eles se reúnem e falam assim: vamos reconstruir o templo de Deus. E aí então Jesua e Zorobabel e seus amigos, eles partem naquela missão de resgatar, de reconstruir algo que havia sido destruído pelos inimigos. E nesta manhã eu vou trazer uma palavra extra para você. Nada que não seja destruído permanece assim, pode ser reconstruído novamente. Casamentos destruídos podem ser reconstruídos novamente. Famílias destruídas podem ser reconstruídas novamente. Vidas destruídas podem ser reconstruídas novamente. Tudo isso pelo poder da palavra de Deus. Amém? E a primeira coisa que esses homens, Jesua e Zorobabel, a primeira coisa que eles fazem quando eles vão para poder reedificar, reconstruir o templo, eles falam e olham assim: pera, está tudo destruído. Os inimigos destruíram tudo, tacaram fogo, queimaram, não tem nada, não sobrou nada. Primeiro, nós precisamos fazer uma coisa: reconstruir o altar. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Reconstruir o altar. Com isso, eu já aprendo a primeira coisa que eu preciso fazer na minha vida. Eu preciso reconstruir algo que foi destruído. Eu preciso que seja reedificado. Mas primeiro vem o altar. Primeiro eu preciso reconstruir o altar. Amém? Diga comigo, primeiro o altar. O altar, irmão, sabe o que significa o altar? Altar significa lugar de adoração. Altar significa lugar de santificação. Significa lugar de holocausto, lugar de sacrifício, lugar de intimidade com Deus.
A primeira coisa que nós precisamos fazer na nossa vida, antes de reconstruirmos algo, antes de qualquer projeto, é reconstruir, restabelecer a nossa intimidade com Deus. Reconstrua o seu altar. Reconstrua, faça, não vá de qualquer maneira, não saia correndo, não, calma, primeiro na ordem, primeiro o altar, primeiro a minha intimidade com Deus, porque é no altar que Deus fala comigo, é no altar que eu ouço a voz dele, é no altar que eu tenho resposta, é no altar onde eu sou sarado, é no altar onde eu sou curado, é no altar onde os milagres acontecem, é no altar do Senhor, não há outro lugar, primeiro a obra começa no altar. Glória a Deus. Se você quer ter vitória na sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos, comece restaurando o altar. Voltando para o texto, depois e somente depois que esses homens edificaram o altar, reconstruíram o altar, aí sim, ofereceram um sacrifício a Deus, eles partiram para a reconstrução do templo. A palavra desta manhã, irmãos, apesar de ser uma palavra reflexiva, vai ser uma palavra muito objetiva e curta. Eu não vou tomar muito tempo, porque o Espírito Santo está sendo direto conosco. Nós não somos mais crianças espirituais, não precisamos mais ficar recebendo mingauzinho, papinha na boca, não. Eu quero comida sólida, porque comida sólida é que vai me dar forças para caminhar. Se você ficar comendo só mingau, bebendo leitinho, se você ficar comendo coisas de criança, se você ficar, passando mal com comida forte, você não vai ter força para as batalhas que você vai enfrentar. Tecla SAP significa, irmãos, precisamos aprofundar, mergulhar na palavra. Não fique superficial, não. Por isso que muitas pessoas passam anos e anos e anos dentro da casa de Deus, dentro da igreja, no meio da igreja, e nada acontece. Dão 2 passos para frente, 3 para trás, 4 para frente, 5 para trás, chega. Quem quer ter vitória aqui, irmãos? Eu preciso fazer essa pergunta. Tem gente que não quer ter vitória aqui. Vou perguntar de novo, vou te dar mais uma chance. Quem quer ter vitória aí? Pastor Márcio faz essa brincadeira. Quem é que levanta pela manhã e falando assim, hoje eu vou dar uma topada e vou arrebentar o tampão do meu dedo? Ninguém. Quem de nós acorda pela manhã desejando chegar no emprego e encontrar o chefe com a cara emburrada e te dando bronca? Ninguém. Mas essas coisas, elas acontecem, nós estamos sujeitos a essas coisas. São lutas que nós temos que enfrentar, são batalhas. E se você estiver fraco, qualquer vento que soprar vai te derrubar. Por isso, você precisa mergulhar na palavra, se alimentar na palavra. Você precisa entender a palavra, crescer, ser maduro. Faça esta oração, eu tenho falado, Senhor, me ensina a ser maduro na tua palavra. Ultimamente eu vou compartilhar com vocês, eu não tenho problema nenhum em compartilhar, mas ultimamente a minha oração com o Espírito Santo tem sido mais voltada para adoração, para intimidade. Eu tenho falado, Senhor, me ensina a te adorar de verdade. Sabe? Nós precisamos crescer. Eu não posso vir à igreja e simplesmente fechar os olhos, estar ali cantando e pensando no meu trabalho, nas contas, nos problemas, no almoço que eu vou ter que fazer. Eu não posso. Eu preciso crescer, ser maduro. Aqui é o lugar em que eu venho para ouvir a voz de Deus, para receber os ensinamentos da palavra de Deus. Nada pode me atrapalhar de receber o que Deus tem para mim. Não deixe que nada te atrapalhe. Não deixe que nada, que nenhum obstáculo fique no seu caminho, meu irmão. Seja ousado, remova os obstáculos em nome de Jesus. Tome posse do que Deus tem para a tua vida. E você só vai tomar posse se você crescer em maturidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. O templo, nós falamos primeiro da reconstrução do altar. Amém? Depois que esses homens reconstruíram o altar, eles partiram para a reconstrução do templo. Templo representa lugar de adoração. Templo representa lugar de santificação. Templo representa lugar santo. Eu quero trazer 2 acepções ou 2 significados da palavra templo.
templo tem um significado físico, natural, material, e tem outro significado sobrenatural e espiritual. O templo, no significado físico, natural, é esta estrutura física. Essas paredes, esse teto. Isso aqui é o templo físico. Mas o templo tem um significado sobrenatural. O templo somos eu e você. Nós somos templos do Espírito Santo. E aí eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia comigo. Lá no livro de Coríntios 3,16 vai aparecer o slide, mas é importante que você faça a leitura comigo, para que você entenda sobre essa questão que eu estou falando. Talvez para algumas pessoas soe até estranho, mas eu achei que templo fosse a igreja. Sim, num significado, em uma acepção física, material. Mas na acepção espiritual somos nós, eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. E Coríntios 3,16 diz assim: vocês não sabem, Paulo escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 3,16, ele diz: vocês não sabem que são templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios 6,19, ele continua ainda e fala novamente sobre essa questão. E ele diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Que palavra tremenda, irmão. Você sabia? Você não pertence a você mesmo. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu fui comprado com alto preço. Você foi comprado com alto preço. Jesus nos comprou, irmãos. Amém? E nós somos templo do Espírito Santo. Aleluia. E se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, significa que nós temos que mantê-lo santo. É lógico. Espírito Santo, templo sujo, combina, irmãos? Não, não combina. Espírito Santo, o templo deve ser santo. E aí, irmãos, que tem algumas coisas que, sabe, algumas flechadas que o Espírito Santo lançou no meu coração e que me conflitaram muito. Porque há coisas que não cabem mais na nossa vida. Nós estamos falando de maturidade. Há coisas que não cabem mais na nossa vida. Já passei dessa fase, irmão. Chega. Ficar chateado porque o pastor Márcio falou que tem que chegar no horário, que quando estiver no templo que não pode colar chiclete embaixo da cadeira. Já passei desse tempo. Agora eu estou amadurecendo. Eu estou comendo comida forte. Eu estou aprendendo, estou reconhecendo que eu preciso mergulhar mais na palavra. E há coisas que não cabem mais na nossa vida, irmãos. Você é templo de Deus, eu sou templo de Deus. Há coisas que os seus olhos não devem mais contemplar. Há coisas que os nossos ouvidos, há palavras, certas conversas, que nós não temos mais que emprestar aos nossos ouvidos. Há lugares em que eu não tenho mais que colocar os meus pés, em que eu não devo colocar os meus pés. Há coisas em que eu não devo colocar as minhas mãos para fazer, porque todas essas coisas não agradam a Deus. Amém? E se nós somos templo do Espírito Santo, e se o Espírito Santo habita em nós, nós temos que ser... Não, vou dar mais uma chance para você falar. Amém? Você tem que me ajudar a pregar hoje, irmão. A igreja está vazia, o pessoal está viajando. Amém? Tem que me ajudar. Se nós somos templo do Espírito Santo, se Ele habita em nós, nós temos que ser santos. Buscar e seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A primeira coisa na vida de um cristão, a primeira coisa na vida daquele que espera, que pretende, que acredita e que quer subir com Jesus quando Ele voltar, e Ele vai voltar. Eu acredito que Ele vai voltar. Não sei se você acredita,
Amém? Eu sei que você acredita, eu estou brincando com você. Senão você não estaria aqui. Amém? Você está aqui porque você foi escolhido por Deus. E o Espírito Santo nesta manhã, ele está sarando corações aqui, irmãos. Ele está trazendo uma palavra de confronto para nós. Não é uma palavra de exortação, de doutrina, porque isso cabe ao pastor fazer. Ao pastor da igreja, a nossa liderança. Mas o Espírito Santo hoje nos traz uma palavra de reflexão, uma palavra de confronto com algumas coisas da nossa vida. Amém, irmãos? Nós estamos crescendo, sabe? Deixa Deus desenvolver o projeto que Ele tem para desenvolver na sua vida. Chega de ser menino, chega de ser morno. Não seja morno, sabe? Tem uma palavra muito dura que Deus fala a respeito do morno. Eu não vou falar aqui agora, vou deixar o pastor falar depois. Mas Deus prefere o frio do que o morno. Seja quente, seja fogo. Mergulha, entra no meio do fogo, irmão. Amém? O que significa isso? Significa que nós temos que nos envolver mesmo. Com força. Temos que nos envolver. Nós estamos fazendo aqui um trabalho com os homens. E está começando a dar resultado. Mas nem todos estão envolvidos. Ontem eu estava no curso de missões. Nós fazemos curso de missões aqui na igreja aos sábados. E aí o pastor, que também foi o professor da classe ontem, ele falou que ele ficou espantado numa viagem que ele fez para uma das cidades do Brasil, do Nordeste. E ele disse que ficou espantado porque ele viu a quantidade de homens envolvidos num projeto da Igreja Católica. E chamava-se Terça dos Homens. Ele disse que se espantou com a quantidade de homens naquele lugar. Ele nunca viu tanto homem reunido. E disse que lá eles seguem à risca. Eles não faltam por nada. E eu fiquei imaginando, trazendo isso para a nossa vida. Eu falei assim, poxa, por que na igreja é tão difícil nós, homens, nos envolvermos com as coisas de Deus? Marca o culto dos homens, aí tem um culto que vem 100. No próximo culto tem 30. Tudo bem, irmãos, nós temos percalços, temos empecilhos, eu entendo. Teve trânsito, teve problema. Amém, a gente entende tudo isso. Só que isso não pode ser um obstáculo constante da nossa vida. Amém? Nós temos que crescer. Eu quero ver se tivesse uma convocação para você estar no seu trabalho, no seu emprego, numa conferência ou para uma promoção que você fosse receber, ou que eu fosse receber, nós certamente iríamos fazer de tudo para não faltarmos. Falta só em caso de doença grave ou morte ou acidente. Sabe? E geralmente, né, acredito que muita gente aqui, praticamente todos aqui têm um nível superior, são formados em alguma área. Eu sou formado em Direito. E no dia da minha formatura foi no Clube Monte Líbano, ali na Lagoa. Tive esse privilégio. Eu perguntei à minha esposa, no dia anterior eu já estava aflito. A gente se separei. Passa aí o terno para mim, amor, por favor, e corre daqui, e corre dali. Eu vou sair com 2 horas de antecedência, porque se tiver trânsito, eu paro o carro em algum lugar e nem que eu vou até andando. Saí com 2 horas de antecedência. Para minha formatura na faculdade. E às vezes, para vir para o culto, para vir para uma reunião de oração, não. Aí a gente olha para o relógio. Irmão, nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Sabe? Estar aqui não é uma simples reunião. É a reunião da igreja. Você faz parte da igreja. Você é igreja nessa terra. Amém? As pessoas mais importantes da terra estão reunidas aqui nesse lugar. Por quê? Por nós não, porque nós fomos comprados por um preço que dinheiro nenhum nesse mundo pode pagar. O sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. E se eu fui comprado com um alto preço, significa que o meu valor é inestimável. O seu valor é inestimável. Nada pode ser maior do que o sangue de Jesus na sua vida. Amém? Partindo desse entendimento, nós precisamos começar a crescer, nos envolvermos com as coisas de Deus. Deus não te chamou para ficar parado, não, irmão. Deus não te chamou para ficar no banco, não, minha irmã. As almas estão perecendo por aí. Tem gente na tua família perecendo, tem gente na minha família que está perecendo.
E a cada dia que passa, o inimigo ganha mais terreno, ganha mais território. E nós, como igreja, temos uma ordem: marcharmos sobre os cantos dessa terra, resgatando todos aqueles que nós pudermos resgatar. E há uma autoridade sobre a minha e sobre a sua cabeça, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia! Oh! Amém, igreja? Você é a igreja do Senhor, sabe? Vamos avançar mais um pouquinho. Glória a Deus. Falamos do corpo, estamos no mês da maturidade. Então, irmãos, a primeira coisa que eu preciso fazer antes de qualquer coisa, antes de tomar uma decisão, antes de assinar um contrato, antes de tomar qualquer decisão concernente à minha família, a minha vida conjugal, a minha vida familiar, concernente à minha vida ministerial, é restaurar o meu altar. Primeira coisa, restaurar o altar. Reedificar o altar, ou seja, a minha intimidade com Deus. A segunda coisa, eu já restaurei o altar. Eu já restaurei a minha intimidade com Deus, então eu já posso ouvir Deus falar de novo. Olha o segredo aí. Olha a revelação que o Espírito Santo está trazendo para mim e para a sua vida. Às vezes, nós nos atrapalhamos, plantamos sementes ruins e depois colhemos uma colheita horrível, porque nós não restauramos o altar. E sem o altar restaurado, não dá para ouvir a voz de Deus. Restaure primeiro o seu altar. Amém? Segundo, restaurou o altar, agora é hora de restaurar o templo. Diga comigo, restaurar o templo. Amém? Ou seja, agora sim, restabelecer minha intimidade com Deus. Eu preciso buscá-lo, preciso adorá-lo a cada dia mais. Eu sei que eu preciso de Deus, eu dependo dele. Agora eu vou restaurar o meu templo, a minha vida com Deus. Isto é restaurar o templo. E como é que a gente restaura o templo, irmão? Você restaura o templo lendo a Bíblia, orando, jejuando, se santificando, amando, perdoando, adorando a Deus. Essas são atitudes que restauram, que edificam o templo, que é o meu corpo. Nós temos que manter o nosso corpo santo, o nosso corpo tem que estar puro, porque o Espírito Santo habita nele. E aí, irmão, tem uma coisa, olha que a palavra fala, sabe, o nosso corpo, a nossa alma, e aí eu estou trazendo uma concepção genérica para você, tá? Corpo, nós somos formados por corpo, alma e espírito, tá? Eu estou trazendo uma concepção genérica para você. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso exterior, é casa que não fica vazia. Se o Espírito Santo não estiver habitando, outro Espírito vai habitar. E a palavra de Deus fala isso. Por isso nós temos que ter esse cuidado. Porque não existe esse negócio, ora o Espírito Santo entra e habita, ora ele sai e ora vem outro Espírito e habita. Não. O Espírito Santo é santo, como o próprio nome dele diz. Ele é santo. Se é dele, ele entra e habita. Se não é, ele sai. E aí é que está o perigo. Eu vejo algumas pessoas que serviam a Deus, que eram bênçãos na igreja. Eu tenho um particular, um amigo assim, e na nossa época de juventude ele era o jovem mais envolvido. Cantava desafinado que só, mas era mais envolvido. Toda vez que o pastor chamava lá no altar, tem algum jovem que quer louvar nessa noite, abriu a oportunidade para louvar, ele era o primeiro. Eu corria, saía correndo, pegava o microfone e começava a cantar aquela música da comunidade de Nilópolis. Não há Deus maior, não há Deus melhor. E ele chorava. Só que toda vez que ele ia cantar essa canção, eu me escondia. Por quê, irmão? Primeira coisa, quando ele chegava no altar, eu quero chamar o irmão Edson para me ajudar. Irmãos,
Coitado, ele cantava muito desafinado, ainda canta hoje, né? Minha esposa lembra disso. Nós éramos jovens na mesma igreja. Qualquer dia eu vou contar para vocês a nossa história. Amém? Mas é verdade. E aí ele cantava e chorava, e aí daqui a pouco estavam os jovens todos envolvidos, e começava a levantar um, e daqui a pouco começavam a dar glória a Deus no meio do culto, normal. E tinha gente falando em mistério, falando em línguas, e o Espírito Santo encheu o coração de todo mundo, e ele cantando desafinado. Só que hoje, infelizmente, quando eu paro para falar com ele da Bíblia, e aí, rapaz, você vai voltar para a igreja quando? Quando é que você volta para Jesus? É tudo mentira o que está escrito na Bíblia. Isso é tudo historinha. Você está perdendo o seu tempo lá. E eu falei para ele assim: o espírito que antes habitava em você não é o mesmo que habita hoje. Volta para Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Pare de falar, de murmurar contra Deus. Isso é perigoso. Cuidado. Eu estou trazendo esse exemplo aqui, irmãos, porque é realidade. Eu não estou aqui criando nem inventando historinha, não. Estou em cima do altar. Eu tenho temor desse altar. Eu sei o peso e a responsabilidade que há nesse altar. Porque esse altar foi santificado a Deus. É lugar onde Deus fala. Eu sou só um instrumento, irmãos. Eu não passo disso aqui, ó. Eu sou só um microfone. Sabe? Então, nós temos que tomar cuidado. Cuide da sua vida. Santifique o seu corpo, santifique a sua vida. Não dê lugar ao inimigo, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Não há outro objetivo. Mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Amém? Só para constatar, esse meu amigo já está no 3º casamento. E hoje ele possui três filhos de mulheres diferentes. E ainda assim, com o atual que ele está casado, já não está bem. Já está querendo separar de novo. E o que é isso, irmãos? Sabe, em algum momento da vida dele, ele deu brecha. Em algum momento da vida dele, ele não teve cuidado. Ele não seguiu os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos despertar, irmãos. O Espírito Santo está nos ensinando a amadurecermos. Por quê? Porque Ele quer que nós venhamos a evitar problemas no futuro. Ele está trazendo essa palavra para mim, para você hoje, para nós refletirmos, analisarmos. Ele está falando: olha, cuidado, porque eu não quero que você tenha problema lá na frente. Deus quer que eu e você tenhamos uma vida abundante. Deus quer que eu e você tenhamos uma vida plena. Acorda! Desperta, igreja! Falando ainda do cuidado com o corpo, eu também preciso fazer uma subdivisão aqui e falar de duas coisas. Vou tratar da questão espiritual, que já foi, na verdade, tratada, que é você não dar brecha para o inimigo, que é você fugir da aparência do pecado. Irmãos, do pecado a gente corre. Fala comigo, do pecado a gente corre. E o inimigo a gente resiste. Tem gente fazendo o contrário, fugindo do inimigo e querendo encarar o pecado, irmão. Olha, José fez o quê? Quando a mulher de Potifar veio agarrar ele, o que ele fez? Ó, por aqui que é mais perto. Fugiu. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista, irmão. Amém? A segunda acepção com relação ao corpo é o nosso corpo físico, estético, aparência. E aí eu tenho uma palavra para os homens. Cadê os homens aqui? Eu vou dar mais uma chance, irmão. Coral dos 70, pelo amor de Deus. Não faz essa vergonha não, hein? Bota um ar aí, enche esse pulmão, esse diafragma de ar aí. Eu vou perguntar de novo, mais forte. Cadê os homens da igreja? Aê, agora sim, tremeu tudo aqui. Palavra para os homens, para mim, para nós. Irmãos, cuide do seu corpo. Sabe? Não é pecado não, irmão.
praticar um exercício físico, ir lá fazer uma corridinha, perder a barriguinha. Não é pecado, não. Aí as irmãs glorificando aí, ó. É isso mesmo. Que negócio é esse de ficar relaxado, irmão? Se você é templo do Espírito Santo, você foi comprado por um alto preço. Meu irmão, você tem que ser top. É ou não é? Não é só isso. Não é só isso. Mas você tem que ser. Sabe por quê, irmãos? Porque, olha só, a aparência também é importante. Eu já vi muita gente dizendo, né? Ih, que nada esse negócio de aparência aí. Irmão, a palavra aqui, ela é completa. Quando ela fala para nós cuidarmos do corpo, temos que cuidar em todos os sentidos. Cuidar da saúde. Tem muita gente enferma dentro da igreja, sabe? E espiritualiza tudo. Pare de espiritualizar tudo, irmão. Nem tudo é do diabo, não. Nem tudo é o diabo, não. Tem coisas ruins que acontecem na nossa vida que a culpa é nossa. Tem gente que já sabe que está com colesterol alto e tome-lhe açúcar, tome-lhe gordura. Depois vai parar no hospital e fica lá, pastor, ora por mim que o diabo está lutando. Irmão, não foi o diabo que fez você comer demais, não, nem eu não. Olha, vou falar para vocês aqui. Eu não, vou ser sincero, eu não sou homem, acho que homem nenhum gosta de ficar indo ao médico. As mulheres, né, por questão de ser mãe, aí faz aquele acompanhamento, todas as mulheres. Eu falei para minha esposa assim, outro dia, eu falei, olha, ainda bem que eu nasci homem, graças a Deus, viu? Que é difícil, irmão. Mas eu não gosto de ficar indo ao médico, não gosto. E há um tempo atrás, eu tive problema sério na saúde, sério. E a minha esposa falou, tá vendo, você não vai ao médico? Você não marca uma consulta, não marca um check-up. E aí, o que eu tive que fazer? Começar a me cuidar. Aí fiz uma bateria de exames, a médica falou, ó, isso aqui está alto, isso aqui está alto, pá. Ó, toma aqui o remédio, volta a fazer exercício físico. E aí eu já comecei a perder alguns quilinhos, né? Vocês não estão percebendo, mas... Irmão, temos que amadurecer, irmãos. Não é verdade? E por que eu tenho que ficar desleixado? Olha, uma coisa que eu falo quando eu tenho oportunidade nos casais, com os amigos, né? E que a gente está reunido, eu falo assim, gente, sabe qual é o problema depois que a gente casa? Não são os filhos, não. O problema somos nós. E aí, eu não sou o pastor Cláudio Duarte, mas eu tenho legitimidade para falar de casamento, porque eu estou casado com a mesma mulher há 15 anos. E ela, por sinal, continua bela e linda como sempre. Eu sou apaixonado pela minha esposa. Sou apaixonado, isso é verdade. Já errei, já. Irmão, a vida, a luta vem para todo mundo. Nós não somos um casal perfeito, não. Estamos nos aperfeiçoando em Deus. Mas eu tenho o prazer de pegar minha esposa, ela sabe disso, de dar a mão para ela e de sair com ela para passear. Eu tenho o prazer de fazer isso. Mas voltando para cá, irmão, homens, cuide da sua saúde. Não deixe o diabo, sabe, usar isso para poder te derrubar. Amadureça, tenha entendimento. Amém? Posso ouvir um amém dos homens? Amém. Faça um exercício físico, vá lá, cuida da saúde, cuida da mente. Esteja bem apresentável para sua esposa. Quando for sair com ela, não coloque aquela camisa do Vasco ou do Fluminense, não, entendeu? Se for do Flamengo, ainda vai, né? Brincadeira, irmãos. Mas, quando for sair com a esposa, não coloque a camisa do deputado Jair Bolsonaro, não. Bota uma roupa bonita. Sabe? Esteja apresentável para ela. Mulheres, mesma coisa. Cuidem-se para os seus esposos. Cuidem-se para os seus maridos. Esteja bem apresentável para ele. O pastor Cláudio Duarte faz uma brincadeira em uma das pregações. Ele fala assim, às vezes o homem chega, vai para casa todo empolgado, né? Hoje o chão vai tremer lá em casa. Aí compra lá uma caixa de bombom, flores e vai. Quando chega em casa, aí abre a porta e está a mulher com a camisa do vereador e com a mancha de óleo aqui assim. Né? Tirando a brincadeira que ele faz, o que significa? Irmãos, se cuide. Mulheres, cuidem para os seus maridos. Antes desse corpo pertencer a você, primeiro ele pertence ao Espírito Santo. Amém? Porque ele habita em você.
e depois ele pertence ao seu marido. Mesma coisa os homens, o meu corpo pertence à minha esposa. Depois do Senhor, ela é a dona desse corpo. Amém? Por isso que eu vim todo bonitão assim hoje, que eu ia falar sobre o corpo, sabe? Aí eu tive que vir. Irmãos, então não deem brecha, amém? Para o inimigo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, eu quero recapitular com você. Reedificar o altar, fala comigo. Reedificar o altar. Segundo, reconstruir o templo. E terceiro, que é o título da nossa mensagem nesta manhã, reedificar os muros da minha fortaleza. Diga comigo, reedificar os muros da minha fortaleza. Amém. Que bênção. Em Neemias 2:3 nós lemos que Neemias saiu para examinar o muro. Eu vou ler para você aqui. Ele fala assim, olha, de noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que estava derrubado. Isso aqui é uma estratégia que nós precisamos aprender. Sabe, examine os muros da sua fortaleza. Sonde a situação. Sabe? Eu tinha o hábito de fazer isso quando eu tinha empresa, né? Quando eu era sócio de uma empresa. E aí, nesse período, minha esposa sabe disso. Principalmente nos momentos que a coisa estava meio apertada na empresa, eu tinha um hábito. Eu ia lá para a praia de Copacabana. Não é despacho não, calma. Tá? Teve gente que já... Praia de Copacabana, não ia fazer nada disso não. Ia para lá, tem um quiosque lá tinha um quiosque lá do Nescafé. E eu me sentava naquele quiosque lá do Nescafé com o meu sócio. Eu pegava a minha agenda. Aí ouvindo o barulho das ondas assim, orava. E aí eu começava a anotar. Fazer uma análise da empresa. Aonde é que nós estávamos errando, o que estava errado. Onde é que precisava fazer investimentos, aonde que a gente precisava cortar gastos. Isso é analisar, isso é examinar. E foi o que Neemias fez. Quando ele chega em Jerusalém, para quem não sabe, Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. E de copeiro, ele foi elevado ao posto de governador. Não aconteceu só com José. Ele também foi elevado a governador. Porque o Espírito Santo estava sobre ele. Irmãos, todos esses homens da Bíblia que se destacaram, que venceram, você vai encontrar aqui na palavra, e o Espírito Santo estava sobre ele. Por isso que há uma grande importância em que nós estejamos santificando a nossa vida. Porque se o Espírito Santo estiver em mim, eu serei vencedor em tudo aquilo que eu for fazer. Eu serei bem-aventurado em tudo aquilo que eu for fazer. Amém? E aí, voltando para a palavra, Neemias sai e faz uma análise dos muros. Ele começa a olhar e a rodear, e aí ele começa a identificar as brechas. E brecha significa fenda, significa local de passagem. Nesse caso não era rachadura, era realmente uma abertura. E se há uma abertura no muro de determinada fortaleza, se essa abertura existe, significa que é um lugar muito propício, muito provável para que o inimigo possa entrar. E se o inimigo entrar, irmãos, na nossa fortaleza, a coisa fica feia. Não permita que ele entre na sua fortaleza. Faça como Neemias, restaure, primeiro faça uma inspeção. Olha só como é que a palavra de Deus se encaixa. Para você que está anotando aí, eu fico feliz que eu estou vendo alguns irmãos anotando, escrevendo. Isso me mostra que estão crescendo, que estão se tornando maduros. Isso é muito bom. Mas você que não está anotando, depois você assista de novo, você anote, você entenda esse texto. Olha que coisa tremenda, olha como é que tudo se encaixa. Está tudo destruído, está tudo quebrado. Eu vou primeiro restabelecer o altar. Primeiro a minha intimidade com Deus. Primeiro preciso ouvir Deus falar. E Deus fala comigo e me diz, faça isso, faça aquilo, vá pela direita, vá pela esquerda, eu sou contigo. Fiz isso, restabeleci o altar, agora eu vou me santificar, eu vou reconstruir o templo de Deus. O Espírito Santo tem que habitar em mim, ele tem que morar dentro de mim, porque é ele que me dá forças, é ele que me fortalece, ele é a bússola que me guia. E aí eu já ouço a voz de Deus, eu já estou santificado, há poder em mim. O
O Espírito Santo é aquele que traz poder sobre a mim e sobre a sua vida. Quer ter poder de Deus? Busca o Espírito Santo. Amém? O crente cheio do Espírito Santo, quando ele vem andando, meu irmão, eu tenho certeza disso. Olha, eu imagino, o crente quando ele está no óleo, o Espírito Santo representa óleo também. Quando ele está no óleo, está no azeite, que ele começa a andar, e ele vem andando, os demônios vão correndo para tudo que é lado. Começa a correr porque sai da frente. Jesus, quando chega, depois que eles atravessaram o mar, que houve aquela tempestade, Jesus, quando chega em determinada cidade, e ele vai andando e vem ali um menino endemoniado, um rapaz endemoniado. E aí, quando aquele demônio, os demônios, a legião que estava dentro daquele homem vê Jesus, se joga aos pés e fala assim: o que temos contigo, Jesus de Nazaré? Não nos atormente. Reconheceram quem Jesus era. E aí Jesus expulsa os demônios, eles saem, aquela legião sai daquele homem, e aquele homem ficou liberto. E aí certos discípulos, que eram os discípulos dos discípulos, numa ocasião foram tentar expulsar o demônio. Na verdade eles não eram discípulos, eles queriam fazer como os discípulos. Os discípulos estavam orando e eles foram lá tentar expulsar o demônio de uma pessoa, irmão. Só que não tinha óleo, não tinha azeite. O altar estava quebrado, não tinha intimidade com Deus. O templo estava sujo. E o que aconteceu? Alguém sabe? O diabo, o demônio que estava naquela pessoa, deu uma surra, bateu em todo mundo. E falou assim: nós conhecemos Jesus, e vocês quem são? O diabo, o inimigo, reconhece quando há o Espírito Santo na minha e na sua vida, irmão. Nós precisamos nos revestir de Deus. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Se nós estivermos cheios, irmão, nada vai nos parar. As lutas vão cessar? Não vão não, mas nós vamos passar com facilidade. Amém? Voltando ao texto, Neemias faz a inspeção, e aí ele identifica as brechas, e aí ele parte para reconstruir o muro. E a palavra que eu quero trazer para você é: não subestime o inimigo. O inimigo é astuto, o inimigo é sagaz. Sabe? Coloca aí para mim, Marcelo. Cuidado com o cavalo de Troia, irmão. Cuidado com o cavalo de Troia, é isso mesmo que você está vendo aí. Para quem não sabe, vou falar um pouquinho só de história, rapidinho, 1 minuto. Troia era uma cidade da Ásia Menor, uma cidade muito rica, e uma cidade altamente fortificada. E Troia tinha grandes muralhas em sua volta. E aí é travada uma guerra entre os gregos e os troianos. E para você ver que Troia era uma cidade tão fortificada, mas tão fortificada, que esta guerra se estendeu por 10 anos, aproximadamente 10 anos. Mas um dia, um soldado grego teve uma brilhante ideia. Construiu isso, o cavalo de Troia, que depois ganhou o nome de cavalo de Troia. Eles construíram esse. Como ele viu que eles não conseguiam entrar naquela fortaleza, que estava tudo bem fechado, não tinha brecha, os muros eram fortes demais, ele chamou o rei, o seu exército, e propôs um plano: vamos construir um monumento. E eu e minha equipe de soldados, uns poucos soldados, nós vamos nos esconder dentro dele. E esse monumento vai ser deixado na praia. E vai ser que todos os nossos navios, todos vão simular uma retirada. Vamos nos esconder, vamos sair da vista. E aí os troianos vão achar que nós batemos em retirada, vão abrir os portões e vão se deparar com o monumento. E foi isso que aconteceu. Um espião, um espia, foi até o campo de batalha, e quando olhou, os gregos foram embora, bateram em retirada. E aí, o rei, na sua vaidade, quando viu esse monumento, falou: eles foram embora e deixaram um presente para nós, porque reconheceram a nossa força.
Nós somos fortes. Nós somos o povo mais forte. Vamos levar esse monumento, esse presente para dentro da cidade. E lá dentro da cidade, nós vamos celebrar uma festa. Inclusive, segundo a história, o rei chegou a entender que isso era um presente dos deuses. E foi isso que eles fizeram. E levaram um cavalo para dentro da cidade, fizeram uma festa e beberam, se bebedaram. E quando foi a noite, todos já estavam bêbados, cada um foi para sua casa. Os inimigos que estavam aí dentro saíram de fininho, abriram os portões da cidade, acenderam a tocha e fizeram um sinal. E aí o exército grego entrou em Troia e destruiu a cidade, matando famílias, crianças, incendiou tudo, irmão. Essa história está narrada lá no filme Troia, né? E o interessante, nós temos que tirar uma lição de tudo. Por que eu trouxe isso? Essa questão, porque quando o Espírito Santo trouxe para mim, que às vezes nós achamos que nossa fortaleza, não, mas que isso, irmão, eu vou dar mole? É ruim, na minha casa não entra, ó, tá tudo fechadinho. Esteja sempre vigilante. Sempre vigilante. O cavalo de Troia, irmão, pode ser um computador. Sabe? Aqueles vídeos proibidos. Olha aí. Está entrando. Pode ser pelo WhatsApp, né? Aqueles vídeos lá pornográficos que mandam pelo WhatsApp. Aquelas mensagens subliminares, né? Cuidado, irmão. O diabo não brinca de ser nosso inimigo. Esteja vigilante. O cavalo de Troia pode ser a televisão. Os programas infantis estão repletos de coisas, de conceitos desse mundo. Programa para criança, passando insinuações homossexuais. Cuidado com o que os seus filhos andam assistindo. De repente você acha que está tudo bem. Você está só prestando atenção no muro, mas às vezes abre o portão e entra o cavalo de Troia. Cuidado! Por que eu estou falando isso nessa manhã? Porque o Espírito Santo está nos despertando, irmão. Olha o celular do teu filho. Não deixa ele à vontade não, irmão. Cuidado! O diabo pode estar entrando naquela brecha ali. E depois ele vai destruir a tua família. Presta atenção. O Espírito Santo está falando conosco. Nós temos o hábito lá em casa de fazer isso, de tomar conta. Meus filhos não acessam a internet sem permissão. O Pedro está com 13 anos, só tem tamanho, né? Está quase maior do que eu. Mas o tempo todo é fiscalizado. Não tem esse negócio de ficar trancado no quarto vendo o computador, não. Quando tranca a porta, eu vou lá de surpresa, entro, por que você está olhando? Eu quero ver. Que história é essa de senha em computador, em celular, que nada? Eu não vou dar brecha para o inimigo entrar e destruir minha família. Amém, irmãos? Seja sacerdote da sua casa. Mulheres, seja discipuladora dos seus filhos. Homens, seja o professor dos seus filhos. Cuidem deles. Amém, irmãos? Palavra de reflexão. Temos que tomar cuidado. Eu já estou terminando. No livro de Esdras 4:1, diz que quando os inimigos de Judá e Benjamim viram que eles começaram a edificar o templo, os inimigos foram lá e ofereceram ajuda. E aí disseram para eles assim: nós queremos ajudar vocês na reconstrução do templo. Às vezes, irmãos, eu já passei por isso muito. E olha, é uma coisa que eu não sei como explicar. Mas principalmente no dia em que a gente discute com a esposa ou discute com o marido, aparece logo alguém para dar um conselho. Vem logo alguém dizendo assim: eu quero te ajudar. E geralmente o conselho é aquilo que a gente quer ouvir, né? Não, você está certo.
Errado está ela. Você não precisa disso. Irmão, cuidado com os conselhos que você anda ouvindo. Os teus inimigos vão se aproximar de você, dizendo que estão querendo ajudar, mas na verdade o sentimento, o intuito é destruir, parar a obra. Não permita que isso aconteça. Busque conselhos com seus pastores. Busque conselho com homens e mulheres de oração. Para com esse negócio de ficar dando ouvido para o diabo, irmão. Quantas pessoas eu conheço que tiveram seus casamentos destruídos e hoje o Espírito Santo está me levando a falar sobre esse assunto. Isso nem estava na pauta, eu estou falando sobre isso. Por quê? Porque as famílias estão sendo dizimadas, estão sendo destruídas, o inimigo está adotando estratégias e nós precisamos ficar vigilantes. Amém, irmão? Desperta aí, ó. Sabe, para tirar um pouco do sono, dá uma sacudida nesse irmão aí e fala, desperta, irmão. Amém? Glória a Deus. Irmão, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor, Deus, quando Ele nos escolheu, quando Ele me viu, quando Ele te viu, quando Ele nos escolheu, Ele já planejou algo muito bom para mim e para você. Para mim e para a sua família. Deus, Ele enxerga a tua casa, a tua família como uma família de referência nessa sociedade. Deus te enxerga como um homem, como uma mulher de valor. Você precisa estar pronto para tomar posse de tudo aquilo que Deus quer te dar, irmão. Em nome de Jesus, se levanta nesta manhã. Saia daqui já refletindo, eu preciso fazer uma inspeção nos meus muros. Hoje é o dia em que você vai edificar os muros da sua casa. Perceba o que está errado, não desanime, meu irmão, levanta a cabeça. Olha essa palavra, Neemias 4,14. Neemias fala assim: não tenham medo deles. Deles quem? Os inimigos. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Dá para colocar aí para mim, Marcelo, por favor? Neemias 4,14, está aí no slide. Olha isso, irmão. Olha isso. Eu vou ler aqui, ó, parte B do versículo. Neemias fala, ó, fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Olha ali a parte que eu destaquei ali, que eu coloquei sublinhado ali, ó. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Lute por sua família, lute por seus filhos, lute por sua esposa, lute por seu marido. Não deixe o inimigo roubar a tua família. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Lute, tome a força, Deus é contigo. Neemias falou, não tenham medo deles. Não tenha medo, irmão, eu não sei qual a situação que permeia a sua vida, que permeia a sua casa, que permeia a sua família. Eu só quero dizer para você, não temas, porque Deus é contigo. Deus vai na tua frente e a vitória será sua. Glória a Deus. Amém? Restaurar os muros é cuidar da família. Quão preciosa é a família para Deus, eu já falei isso. Sabe, nós temos o dever de nos posicionar, e aqui eu já estou encerrando, queria chamar os músicos aqui à frente. Nós temos o dever de nos posicionar. Se posicione nesta manhã, meu irmão. Sabe, se tem alguma coisa errada na tua casa, no teu casamento, se a tua esposa, o teu esposo não estiver aqui, quando sair desse culto, vá ao encontro dele, peça perdão, se humilhe na presença de Deus, perante ele, perdoe, peça perdão e perdoe, irmão. É tempo de maturidade, sabe? Um erro, 2 ou 3, não anulam uma vida inteira de acertos. Às vezes, de repente, alguém errou contigo, te magoou, te entristeceu. E você, por causa disso, se afastou.
Por causa disso você não quer mais ver. Mas em nome de Jesus nós estamos amadurecendo nesta manhã. Como a pastora Marisângela sempre fala, sabe? Quem quer ter razão desce da cruz. Eu não quero ter razão. Eu não quero ter razão, eu quero ter vitória. Amém? Eu não quero ter razão. Mesmo quando eu não errei, eu vou e peço perdão. Mesmo quando foi o outro que provocou a briga, eu vou e peço perdão. E no momento que a coisa, que o furacão estiver passando, que as coisas estiverem turbulentas, o melhor remédio é o silêncio. É orar, é clamar. Sabe? Nós chegamos aqui num novo tempo. É muito bom ver a igreja com tantas vidas, com tantas pessoas. Eu tenho o privilégio de fazer parte desse ministério desde o início. E vou compartilhar uma coisa com vocês. Quando eu cheguei há 9 anos atrás, quando eu cheguei nesse ministério, a minha família estava praticamente destruída. Eu estava pensando em me separar da minha esposa. Na verdade, a gente só morava debaixo do mesmo teto. A gente já não se suportava mais. A gente já não conseguia mais conversar. Eu trabalhava até altas horas para chegar em casa e encontrar ela dormindo. E aí, até o dia em que, através da vida dela, ela falou assim: filho, vamos lá no apacentar de Vila Isabel. Nós frequentávamos o Ministério Apacentar em Jacarepaguá, que na época era o pastor César. E aí, nós conhecemos o pastor Márcio e a pastora Marisângela lá de púlpito. O pastor Márcio pregou e a pastora Marisângela foi apresentada, fez a oração. E o pastor César falou: olha, vocês que estão aí, que moram lá pro lado da Tijuca, Vila Isabel, vai lá ajudar o pastor Márcio. E aí ela começou a procurar no Orkut, Facebook, procurou tudo que é lugar. E aí ela conseguiu descobrir que eles estavam começando um trabalho na Rádio Boas Novas aqui na 28 de setembro. E com muito custo ela me chamou, e eu falei: isso está me perturbando já. Teve um dia que eu falei: tá bom, a gente vai. Eu fui. E aí eu ouvi a palavra. E depois fui no outro culto e ouvi a palavra. Eu estava praticamente afastado da igreja. Eu ouvi a palavra do pastor Márcio, pastora Marisângela. E aí eu comecei a me envolver. E aí teve um dia que me marcou, irmão. Foi, sabe, confronto. O dia que o Espírito Santo falou assim: ó, hoje eu vou carimbar na tua testa. Hoje tu vai acordar. Me marcou. Foi o dia em que fizeram um evento lá no Play dos pastores Clóvis e pastora Sônia. E aí eles passaram um filme chamado Prova de Fogo. E aquele filme retratava praticamente tudo que eu estava vivendo. E no final daquele filme eu estava me segurando, as lágrimas já estavam rolando, mas eu estava me segurando para não chorar. Quem conhece esse filme aqui, Prova de Fogo? E eu saí daquele lugar me sentindo o Caleb do filme. Eu vou tomar a minha família à força. O diabo não vai destruir a minha casa. Sabe? Tem uma cena do filme que eu me emociono muito, que ele está com a mão ferida. Ele é um bombeiro, queimou a mão no fogo. E aí quando ele vai para ser cuidado pelo médico, o médico é justamente o médico que está interessado na esposa dele. E aí o médico fala para ele: não, rapaz, você não pode colocar aliança nesse dedo, porque esse dedo está machucado. Mas ele fala assim: não, eu estou determinado, eu não vou ficar sem a minha aliança. E aí ele coloca aliança com o dedo machucado, porque para ele aquilo era, sabe, é a minha aliança com a minha esposa. Eu não vou andar sem a minha aliança. E eu saí daquele lugar diferente, enxergando outra perspectiva.
Eu só estava vendo a destruição. Mas o Espírito Santo falou para mim assim: calma. Está destruído, mas eu posso restaurar. Eu posso. E começou uma grande obra na minha vida. Deus pode restaurar a tua casa. Ele fez comigo. Por que não vai fazer com você? Se levanta desta manhã, irmão. Fica de pé. Se levanta nesta manhã, meu irmão. O diabo não vai roubar o que é teu. O diabo não vai tocar o que é teu. Porque Deus te deu. Ele vai restaurar a tua casa. Ele vai restaurar o teu lar. Amém.